Hoje é uma data que se comemora o Dia da Pessoa com Deficiência. É estranho que às vezes as pessoas dizem assim, mas como se comemora, né? É que o termo comemorar, a gente sempre utiliza ele no sentido de festa. Mas comemorar é um termo que remonta à ideia de lembrar, de memorizar, de vir à memória. Não necessariamente que isso seja por uma causa festiva ou não. É claro que quase sempre vamos comemorar o Natal, vamos comemorar o aniversário, que sempre remonta à festa. Agora, comemorar, então por isso que datas comemorativas, elas têm por princípio básico, relembrar, né, algo que seja significativo. E é significativo que tenhamos uma data comemorativa, porque às vezes as pessoas, a gente tem um excesso de datas comemorativas no Brasil. É que aquilo que é importante às vezes para alguns, não é para outros. Mas é importante que se tenha, porque data comemorativa nem sempre é feriado. Aliás, se fosse, nós não teríamos nem dia útil, né? Mas a ideia de que a gente use aquilo para lembrar de uma causa, para lembrar de uma luta, para lembrar que aquele problema, que aquela causa é importante, que seja falada, debatida. Então, hoje, o Dia da Pessoa com Deficiência, eu vi em muitos lugares, a pessoa portadora de deficiência, portadora de necessidades especiais, as pessoas rechaçam, né? Esses termos não são mais adequados, né? Pessoa com deficiência, nós temos o estatuto para pessoas com deficiência, e é importantíssimo que se fale sobre isso, porque o Brasil é um país ainda muito preconceituoso. Nós temos preconceitos de todos os tipos no Brasil, né? Que começa com o racismo, mas aí tem o preconceito sexual contra mulheres, tem o preconceito de gênero, tem o preconceito contra homossexuais, o preconceito contra nordestinos, o preconceito contra pobres, e assim, muitos estudiosos que se debruçam sobre a causa do preconceito, sempre dizem, né, que o preconceito, às vezes, um se sobrepõe ao outro. Por exemplo, mulheres sofrem preconceito muitas vezes apenas por ser mulher. Então, uma mulher branca pode sofrer um preconceito por apenas ser uma mulher. Mas uma mulher negra sofre preconceito duplamente, por ser mulher e por ser negra. E se for nordestina, pode sofrer 3 tipos de preconceito, por ser mulher, negra e nordestina. Assim os outros, por exemplo, uma pessoa com deficiência sofre preconceito. Se for uma pessoa com deficiência e negra, é um preconceito duplo. Por isso é tão importante a gente o tempo inteiro está falando, as pessoas, hoje, porque você não pode defender causas sociais, que logo alguém vem te chamar de comunista e dizer que é mimimi e não sei mais o quê, porque quando você está fora daquilo, você não sente, você não vive o que o outro vive. Então hoje, boa parte das pessoas com deficiência, mas com capacidade para uma série de atividades, estão alijadas do mercado de trabalho. Nós temos uma lei no Brasil, e uma lei que foi uma evolução nesse sentido, que obriga empresas que têm, se eu não me engano, a partir de 100 funcionários, que ali seja reservado, se eu não me engano, 10% dessas vagas sejam reservadas a pessoas com deficiência. Agora hoje, no dia que se comemora o Dia da Pessoa com Deficiência, eu li em vários jornais que o governo federal está encaminhando para o Congresso Nacional um projeto que revoga a lei que obriga empresas de porte maior a contratar pessoas com deficiência. Isso é um retrocesso, ainda que o teor desse projeto, eu não li o projeto inteiro, estaria o fato de que extinguiria-se a obrigação de contratar pessoas com deficiência, mas essas empresas teriam que pagar todo mês 2 salários mínimos para instituições que trabalham com essa questão da deficiência. Não é a mesma coisa, porque a questão não é o dinheiro, a questão é a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E isso é importante. Isso é muito importante. Então, assim, a gente precisa que as leis, se elas não estão funcionando como deveriam, as leis deveriam ser aperfeiçoadas,
porque não se acaba simplesmente. E essa, muitas vezes, deputada Irine, tem sido a minha preocupação quando eu observo algumas coisas em nível federal. Sempre a ideia de que eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo, eu vou acabar com aquilo outro. Ora, não se governa simplesmente acabando. Você tem que ter propostas. O que é que você vai fazer de melhor para substituir aquilo que, em tese, você está dizendo que não está funcionando bem? Então, essa preocupação ela é muito grande. E a gente lamenta muito que no Dia da Pessoa com Deficiência a gente esteja falando que o governo federal pretende revogar uma lei importantíssima para a inclusão de pessoas com deficiência. Isso é muito ruim, isso significa um grande retrocesso na luta pela inclusão de pessoas com deficiência, porque mesmo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado tão recentemente, ele ainda sequer foi aperfeiçoado no sentido de que ele faça efeito junto à parcela da população com deficiência. Então nós lamentamos muito essa situação e esperamos que o Congresso Nacional tenha a sensibilidade de não acatar essa proposta do governo federal de revogar uma lei que para nós significa um grande avanço para o segmento de pessoas com deficiência aqui no Brasil.